E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos analisar VGHF11, o hedge fund aí da Valora. E deixa eu me perguntar, como é que você tá, cotista de VGHF? Cara, essa quedinha aí de 15%, você tá bem? Tá passando bem? Você não analisou o fundo, e aí agora ele tá caindo, você tá desesperado, né? Então vamos dar uma analisada como é que tá o fundo, como eu botei na thumb fundo de otário. Nada contra você que é cotista do fundo, mas você não analisou o fundo, né? Você só foi lá em Status Invest, Investidor 10, Fundamentos, botou lá fundo de fundo, viu lá que era R$ 10 a cota, falou, 15% de yield, PVP ok, botou lá o fruto do seu trabalho suado, né? Colocou lá teu dinheiro. Então vamos analisar como é que tá o fundo, por que ele tá caindo e outras coisas aí do fundo que eu também não vou bater, não vou passar a mão da cabeça do fundo, né? Vou pesar a mão e vou bater forte. Aqui no relatório do mês de setembro, o fundo são 146 ativos, 1,5 bilhão, 0,08 por cota agora de rendimento no último mês, que dá 11% do patrimônio líquido, né? De dividendo em relação à cota patrimonial, o que é bem interessante. Só que esse fundo ele é mais high yield, tá? Então ele é mais arriscado, tem que ter ciência disso, e aí a taxa de performance já começa a lambançar o fundo, que é 20% sobre o QCD e IPCA, mas a média do yield, do IMAB5, do não sei o que, de 3%, 4%, 5%, e aí, só para destacar que fundo sério não tem isso daqui, tá? Isso daqui é para ver se ele consegue ganhar uma taxa a mais, consegue ali pegar alguma taxa a mais que ele conseguir, mas isso aqui, cara, no fundo sério não tem isso, para começo de conversa, tá? E esse fundo aqui, claramente é pro sardinha, senão a cota não seria R$ 10. O PVP do fundo, o VP do fundo, não seria 8 e tantos, entendeu? O fundo sério é base 100. Fundo para sardinha, aí a gente tá falando aí dos base 10, que é para pegar a massa do mercado, tá? Só para você ficar claro, não concordo, foda-se. Aí houve uma variação no patrimônio líquido do fundo, que é bem normal, não dá para bater no fundo por causa disso, porque tem a marcação a mercado aí dos CRIs e FIIs do fundo, então é bem comum disso acontecer. Além disso, tem essas carteiras valor e renda aqui que até agora eu não entendi por que ele faz a separação, é uma separação mal feita, né? Tem gestora que faz essa separação? Tem, a RBR, por exemplo, que é uma gestora que eu gosto, mas ela separa totalmente diferente dessa merda aqui de valor e renda. Além disso, a gente tem aqui os casos de inadimplência, né? Quase 2% do fundo aqui nesses Cricelinas, né? A gente vai comentar sobre eles no final do vídeo. E aí, o fundo está inadimplente já tem 3 meses e o fundo está de mãos atadas, né? Não tem muito o que fazer, então pode ser que a gente já empacota aí mais 2% de patrimônio perdido. E aí tem o CRI Gaicurus aí também, que representava mais ou menos 1% aí, que deixou de existir. Ou seja, diferente do Celina, que está na dúvida se é calote ou não, a gente tem o Gaicurus aí que foi lá na urna, apertou calote e apertou confirmar, né? Então a gente tem esse fundo aí incrível, com 2 casos de inadimplência. Claro, não vou pesar muito a mão aqui, mas eu vou pesar a mão em outros fatos. Mas isso aqui já mostra aí que quase 2% quase 3% na verdade do PL do fundo aí indo pro pacote de inadimplência, né? E aí o fundo deu calote. Quando o fundo dá calote, você recebe a garantia. E aí esse fundo é high yield, só para deixar isso claro. E aí você recebeu a garantia. Qual que era a garantia desse fundo? Qual que era a garantia desse CRI, né? Era terreno em São Paulo? Era terreno em São Paulo, mas era o terreno direto? É meu, 100% meu? Não. Era uma participação direta nesse terreno? Também não. Era uma participação indireta em 2 terrenos de São Paulo. E aí a gestora comenta que está no processo de venda avançada, só que dificilmente vai recuperar o principal, e se recuperar o principal, ainda teve toda essa dor de cabeça de ter que vender, de ter que ficar sem receber o rendimento do CRI. Então, só para você ter um ponto de atenção em relação a isso, porque esse fundo aqui é um fundo high yield e ele caga e anda para as garantias. E aí acaba que você toma uns calotes de bobo, né, de otário. E aí são 413 mil cotistas, acho que é o maior fundo da bolsa em relação a número de cotistas. E aí entrando para analisar o fundo, que você não fez, agora vamos fazer juntos. A carteira de CRI dele dá para ver que a maior posição, 3% do fundo, é para o próprio fundo da gestora. Conflito de interesse, vamos ver, né? Porque, embora seja um vencimento rápido, uma duration rápida, acredito que ninguém quis emprestar dinheiro para o VGRI aí, e aí eles foram lá e falaram, a gente tem dinheiro aqui, e aí tacou de um fundo para o outro. Mas a taxa também não vale muito a pena, tá? Porque, embora seja uma operação rápida e a taxa possa ser interessante, é um fundo da própria gestora, que está com a maior exposição do PL e a taxa não se diferencia dos outros. E além disso, ainda é mezanino, tá? Então a qualidade de crédito aqui bem baixa para um rendimento que não é tão alto. E aí a gestora está com a maior parte do PL do fundo no CRI da própria gestora. Mas além disso, vamos dar uma analisada em específico nesse CRI aí, que eu já adianto esse trabalho, que, cara, mezanino, você já está não tendo a preferência em receber, tá? Se o CRI é mezanino, como é esse aqui, você não tem preferência em receber o dinheiro, tá? Então, se não conseguir pagar, boa, toma um calote aí e fica feliz. Então, normalmente se espera uma taxa maior para poder, né, tomar esse risco a mais. Só que não é o que a gente vê aqui, porque o fundo é da própria gestora, é claro. E aqui ele comenta que a garantia é a alienação fiduciária
Ou seja, se o fundo não pagar, ele vai dar os imóveis e os recebíveis dos imóveis claro que tem uma ordem, né? Ele primeiro dá os recebíveis, e depois, se ele não conseguir pagar, ele dá o imóvel, mas enfim, que ele vai dar tanto o imóvel quanto os recebíveis do fundo, tanto os aluguéis do imóvel. Só que, vamos lá, o fundo é da própria gestora. Se esse fundo, o Vegri, por algum motivo não conseguir pagar, lembrando que ele é mezanino, tá? Ele não conseguir pagar, você acha mesmo? Qual que você acha que a gestora vai preferir fazer? Entregar um imóvel inteiro na mão do fundo, do VGHF? Ou você acha que a gestora vai preferir fazer um boa ali, um bem bolado, e 3% do fundo, que é o tanto que esse CRI representa, magicamente sumir, né? Ele virar ali, ele se embola com um monte de coisa, e aí eles fazem isso desaparecer na cortina de fumaça. Qual que você acha que é mais provável? Um escândalo de perder um imóvel por não conseguir pagar no Vegri, ou que esse fundo aí faça um bem bolado? Então assim, não tem, tá? Essa garantia não existe, e o fundo da própria gestora, o mezanino, a taxa não compensa, já vou começar a pesar a mão por isso e pela taxa de performance que a gente viu lá. Além disso, eu devo ter falado aqui, né, 11% aí sobre o valor patrimonial, que não é tão ruim assim. Só que a gente pode ver que a carteira é de high yield, tá? É alto risco que você está correndo para um rendimento que não faz tanto sentido assim. Cara, é setor de hotel, é residencial, é pulverizado. E as taxas, você pode ver que elas são até relativamente altas, tá? Então IPCA mais 11, CDI mais 4, IPCA mais 9, IPCA mais 10. Eu não sei se isso aqui tá MTM, tá? Inclusive, cara, nessa tabela aqui, tá faltando informação. Se você pegar fundo de CRI sério, tem informação, tem a securitizadora, que aqui não tem, só tem o código do ativo. Eu vou fazer o que com esse código do ativo? Eles te dão o trabalho de procurar qual que é o site da securitizadora. Cara, diferente do Kinip, que é um fundo que eu tô fazendo a análise aqui também, vou fazer a análise para sair amanhã, eles têm o site, você clica aqui, ele vai direto pro site. Então, assim, genial, né? Fundo de qualificado é outra coisa. Mas, cara, não tem a securitizadora, aí não tem o LTV, por que será que não tem o LTV, né? Então, faltam algumas informações aqui sobre, falta o MTM, não sei se isso aqui é MTM, mas assim, falta a data de aquisição também, então faltam várias informações nessa tabela aqui. Fundo que é high yield, assim, tem que ter o máximo de informação possível, inclusive esse fundo traz bastante informação, só que informação que não importa, as que importa de verdade ele não traz. Claro que tem o LTV lá embaixo, tem em algumas operações, mas mesmo assim é bom ter na tabela, né, pra gente ter o consolidado ali e ter uma noção do que tá acontecendo. Além disso, como ele é um hedge fund, não é um fundo de fundos, ele tem também os FDICs, que aí já de novo alto risco de novo, e aí como é 1% não vou nem comentar. A duration do fundo, dos CRIs do fundo, é 3% quase, né, a duration, então é um pouco baixo aí, tranquilo, né? Vamos passar por cima disso, só trazer essa informação realmente. E aí o fundo também investe em fundos de fundos. E aí, meu amigo, qual é o fundo de fundos que você acha que ele mais está investido? É num fundo bom? Não, é num fundo da própria gestora, 3% do PL também, ou seja, eles tacaram aí 10%, 7%, 8% aí do PL no Vegri, fundo da própria gestora. Interessante, né? Então, assim, só pra você ter essa concepção, tá? Aí você fala, não, beleza, é só no Vegri, né? Não, tem o Valora, CRI Infra também, tá? Fundo de infraestrutura aí também da Valora, ou seja, 10% aí do patrimônio da gestora tacado nos próprios fundos dela, né? E, cara, não sei se faz, não vou bater tanto nisso também, mas já é mais um ponto de alerta. E aí vai acumulando, ele vai marcando de 10 itens no checklist, ele marca 8, porra, não tem como aliviar pro fundo, né? Aí tem outros fundos aqui que não sei nem se faz sentido, né? Olha o tanto de fundo, tá? É fundo de fundos, mas olha o tanto, né? Olha o tanto de fundo aqui, representa... Se esse fundo aqui subir 10.000% da RBR, não vai mudar nada, porque representa nada do PL, né? Aí a gente tem aqui que ao total são 40% em fundo de fundos, né? Incorporou aí a Mogno no fundo de fundos, Mogno que era uma gestora horrível. Tem as ações também, que também 0,25, não é nada. E as SPEs, né? SPEs, como a gente tá falando aí, a SPE é uma coisa mais complicada de você estar analisando aí. Por ser hedge fund também, ele bota 5% aí, que não é muita coisa. Mas assim... Vou passar por cima também que a SPE não é coisa legal, tá? É dor de cabeça para analisar aqui. Tem 1% em caixa. E aí, se você analisar aqui, você comprar esse fundo no atual cenário, que ele está sendo negociado a 7,8, ele rende IPCA mais 11, né? Menos taxa, IPCA mais 10% ao ano, que é interessante, mas tem fundos de high grade, de qualidade, pagando parecido, né? Pagando 1% a menos. Então, por que você vai querer correr esse risco de investir nesse fundo aqui? A taxa da carteira aí, a patrimonial no MTM, é IPCA mais 10% e CDI mais 4%. E em CDI até compensa você pegar esse fundo aqui. Só que IPCA mais 10 para o risco que ele corre, eu não acho que faça sentido, não.
Além disso, aqui na DRE do fundo, dá pra ver que ele usava muito da reserva, né? E aí o rendimento caiu e a cota caiu para um caralho, junto com o rendimento do fundo aí, que caiu 0,01 por cota e a cota cai 15%. É inacreditável o que o Sardinha faz, né? O que o Sardinha movimenta esse mercado de uma forma incrível, impressionante. E aí você viu aqui, ele distribuiu 800 mil a mais, aqui ele distribuiu também 1,5 milhão a mais, e aqui ele não conseguiu distribuir a mais, e aí a cota caiu. Além disso, ele bota dias úteis aqui no período, só que é bem inútil, né? Nunca vi ninguém utilizando isso. Além disso, a gente tem aqui a reserva acumulada, que como a gente viu, o fundo estava usando bastante da reserva e agora ficou sem, e não conseguiu pagar, e a cota desabou. E aí tem esse resultado contábil aqui, que eu vou comentar um pouco mais à frente, mas aqui, como eu falo, no que a gente precisa de transparência, a gestora ela é até transparente, só que ela é transparente para onde não precisa. Ela é transparente para o investidor institucional, que aí precisa das informações aqui que a gente já vai comentar. Mas agora, para o Sardinha, ela não tem a transparência que é necessária. Então, assim, ela é transparente seletivamente no que interessa a ela. E esse fundo aqui não é do investidor institucional. Então, assim, ele é transparente, o fundo é transparente para o investidor institucional. Só que esse fundo não é de fundo de investidor institucional. Se fosse fundo de investidor institucional, a cota não seria base 10, para começar por aí, né? Então, aqui a gente tem a alocação por indexador, e aí ele fala, né, é IPCA, só que aí tem IPCA que é apenas variação positiva, então ele só é corrigido pelo IPCA positivo, tem outros que é IPCA normal, e aí tem outros que é IPCA, mas aí tem compensação, né, quando é negativo não paga, né, não tem o a menos, mas quando é positivo você compensa do negativo, e aí tem CDI também, isso aqui... Pro Sardinha, não muda nada. É interessante, mas pro institucional, para quem gosta realmente de entender mais a fundo, a transparência, realmente é bem interessante. Só que agora pro Sardinha, as informações que precisa ele não tem, né? E aí aqui a alocação por segmento, residencial, pulverizado, hotel, só isso aí a gente tá falando de 70% da carteira do fundo, então isso é bem arriscado, né? Bem high yield aí. 50%, 55% em CRI e FI e CRI, né? 50, 40 aí para FI e CRI, aí tem um resto em SPE aí que não vale nem a pena comentar. E aí a alocação da carteira valor. Cara, essa carteira valor aqui, essa carteira renda, divisão mal feita aqui, não faz nem sentido, né? Mas só para você ver, dos FIIs da carteira, a maior parte é escritório, desenvolvimento residencial. De novo aí, tirando escritório, de novo aí a gente está falando de high yield, tá? De alto risco aí. E aí aqui ele comenta da alocação de novo esse renda e valor, só que bem mal separado na minha opinião. E aqui eu vou pesar muito a mão no fundo, porque ele coloca esse retorno total aqui, o que dá a entender pro Sardinha, que é o que? Retorno do fundo, né? E aí ele olha aqui, nossa, retorno de 14%, retorno de 4% ao ano, 8% ao ano, 2% ao ano. Ele fala, meu Deus, de mês a mês ele tá tendo um retorno excelente. Só que o Sardinha esquece de entender que isso aqui é lucro contábil. Ou seja, eles estão considerando que se você não investisse em nada, você teria um retorno de 13% ao ano. Mas é claro, é evidente, tá? Então, assim, a única coisa que eu consigo entender desse gráfico, de verdade, é que a cota patrimonial vem caindo mês após mês, tá? Então aqui, vamos ignorar esse retorno aqui, que eu já explico o que é ele. Mas aí aqui ele mostra a cota patrimonial, estava em 9,5%, aí caiu para 9,6, aí caiu para 9, aí caiu para 8,98, aí caiu para 8,92. Então, assim, a única coisa que eu consigo realmente olhar com uma análise aqui é para a cota patrimonial desvalorizando. E isso é comum, mas a única coisa que eu consigo olhar é para isso. Porque esse retorno total aqui que ele compara, você pode ver que ele compara a cota patrimonial do mês passado com a cota patrimonial mais a distribuição do mês seguinte. Então não faz sentido nenhum você fazer isso daqui. E aí, por que ele faz isso aqui? Primeiro, para tentar pegar o Sardinha, mas também, né, por que isso aqui não está errado, né, falando aqui em termos jurídicos? Porque a gente está considerando lucro contábil, ou seja, ele está falando que se o valor de 9,15 ficasse parado, você não investisse esse dinheiro, aí você teria um retorno de 14% ao ano, porque você teria o valor da cota mais o rendimento, ou seja, você teve um retorno ali de 10 centavos, né, por causa do rendimento. Aí, se você não tivesse investido, você teria tido um retorno de 4%. Ah, por que eu teria um retorno de 4%? Sendo que a cota desvalorizou, porque a gente está considerando o valor de 9,06, virou 9,10 por causa do rendimento. Só que não faz sentido nenhum fazer isso aqui. Porque a gente não... Porque, cara, lucro contábil, principalmente para fundo, foda-se, entendeu? Então, aqui é para tentar pegar o Sardinha, eu não gostei. Dá para ver que é fundo de Sardinha e assim, fundo de Sardinha, saiba, a gestora tá fazendo mal para os cotistas que realmente sabem investir e investem em coisas de qualidade. Então, se você é Sardinha, saiba que a gestora sempre está aproveitando de você. Inclusive, era um ponto que eu ia falar, é o fundo com o maior número de investidores da Bolsa, se eu não me engano.
Se você investir nesses fundos, você não vai ter retorno acima do mercado e você vai ser engambelado pela gestora. E a única forma de você ter um retorno acima de mercado é se você conseguir fazer uma arbitragem no Sardinha. Mas se você estiver investindo, vou investir porque o fundo é bom, porque o fundo é diversificado, porque o fundo tem muitos cotistas, não sei o que lá. Cara, fundo de sardinha você não vai ter você não vai ter retorno acima de mercado, porque a gestora está preocupada com sardinha, ela está preocupada em botar dinheiro no bolso dela e ela não está nem um pouco preocupada em gerar valor para o cotista. Então saiba disso, se você está investindo em fundo de sardinha, fique esperto em relação a isso, porque não é uma coisa boa a se fazer na maioria das vezes. Aqui ele mostra que vendeu o fundo aí da própria gestora e comprou Bresco e Telos. E aí, além disso, vamos entrar aqui na carteira de CRI da própria gestora. A gente primeiro vê o CRI Celina, né, que é um CRI aí de hotéis, né, que ele paga pau, não, que não sei o que a Celina tá em 25 países, 150 hotéis, só que na hora de pagar não paga, né, aí adianta de quê? E aí a operação possui garantia corporativa, não serve de nada, e fundo de reserva, que já deve ter sido utilizado, porque para não estar pagando, né, então assim, cara, dá pra ver que não tem garantia, e esse fundo aqui ele é high yield e ele não se importa com as garantias, ou seja, a chance dele se fuder aqui e tomar um calote legal é bem alta, então ficar esperto em relação a isso, porque o fundo tá cagando pra garantia. Aqui, de novo, garantia corporativa e aí fundo de reserva. Embora esse fundo, muitos devedores sejam fundos de fundos, tá? Que é um ponto que eu também vou falar no KNIP, ele não se importa com a garantia, é fundo de sardinha, faz engambelada aqui, faz engambelada pra cá, aí bota dinheiro no próprio fundo também, e aí, cara, pra mim não é fundo de quem sabe investir de verdade. E aí, só pra finalizar aqui, a gente tem essa SPE, que inclusive eu acho que foi a SPE que a gente viu lá no VRTM, inclusive eu vou deixar vídeo aqui no card. Mas assim, cara, eu não gosto do fundo, um fundo que tem muito sardinha, fundo que faz bobagem, fundo que... Enfim, é fundo de sardinha aqui, tá? No geral é isso, não gosto do fundo. Eu ia bater bem mais no fundo, mas pra me poupar desse trabalho. Mas dá pra ver aqui por vários motivos que o fundo vai marcando o checklist dele ali e no final ele não compensa investir nesse fundo aqui. Na minha sincera opinião, isso não é recomendação de compra, de venda, de nada. Mas é um fundo aí que eu não gosto nem um pouco. Ele vai marcando vários pontos aí no checklist. E o ponto que me deixou mais irritado foi essa parte do retorno total aí, dele querer considerar lucro contábil. Eu achei bem feio, pegou bem mal pro fundo. Mas em relação ao VGHF é isso, é um fundo que realmente, de verdade mesmo, se você tiver... eu venderia na minha posição, tá? Eu botaria em qualquer outra coisa que tivesse no mercado. Tem outros vídeos aí pra você ver fundos de qualidade realmente. Mas aí, sobre o VGHF é isso. Eu vou trazer um vídeo de KNIP também, é um pouco mais felizinho, né? Mas sobre o VGHF é isso. Eu gostaria de bater mais no fundo, mas vou me poupar desse trabalho aí. Fechou? Se você achar que realmente vale a pena bater mais nesse fundo, não entendeu muito bem por que é fundo de sardinha, deixa aí nos comentários que eu posso fazer uma análise mais aprofundada aqui, batendo bem mais no fundo. Fechou?